Paz. Então hoje nós vamos continuar o nosso livro, o Pão Diário. Então nós vamos hoje para dia 2 de janeiro. Então vamos ver o que é a mensagem de hoje para as nossas vidas. A mensagem que Deus tem para nós. Então, o capítulo 2 do dia 2 de janeiro, ele nos fala, o título fala sobre para nós darmos importância ao nosso próximo. Para nós darmos valor ao nosso próximo. Para nós darmos importância ao nosso próximo, para aquela pessoa que está ao nosso lado, para aquela pessoa que está ao nosso redor. Seja ela quem for, seja o que ela já fez a nós, não importa. Nós vamos dar importância ao nosso próximo, nós devemos dar valor ao nosso próximo. Então, a leitura que nós vamos meditar hoje, a leitura que nós vamos ler hoje, ela está no Evangelho de Lucas. Na passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 ao 36. Então, vamos ver o que o Senhor Jesus disse. E então, eu vou lendo devagarinho para todos vocês. Quem quiser acompanhar, é Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 ao 36. Então, Jesus nos disse assim: Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe a outra, e ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o peças de volta. Assim como vós quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Se amares aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que o amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, vamos nos firmar no capítulo 6, do versículo 35. Jesus disse: Amai, porém, a vossos inimigos. Fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar nenhum retorno. Então, a nossa leitura de hoje, ela nos fala deste texto. Mas a nossa história de hoje, ela nos fala de dois homens, de dois motoristas. Um deles que se chamava Isaac e o outro que se chamava Alex. O livro relata que os dois não se conheciam, mas ambos
eram motoristas de pesos pesados, ou seja, de caminhões. Isaac, um dos camionistas, ele se dirigia num enorme caminhão pelas estradas do norte do Alasca. E então a história relata que as estradas elas estavam bastante perigosas, ou seja, por causa do gelo, por causa da neve. As estradas elas estavam cobertas de gelo. E então lá estava Isaac naquele caminhão. Então Isaac ele ia na sua caminhada para o seu destino. A história não conta para onde ele ia. Então este dia Isaac ele tinha o rádio ligado, ele tinha o sistema de radiocomunicação naquele caminhão, ou seja, o sistema de radiocomunicação ele conseguia então ouvir a conversa de todos os outros camionistas que estavam pela estrada, que estavam no seu trabalho, nos seus caminhões. E então Isaac ele ouviu outro camionista chamado Alex, ou seja, o nosso outro camionista da história. E então este homem chamado Alex, este camionista chamado Alex, ele estava-se a rir. Ele ria-se bastante na sua viagem. Ele parecia bem disposto. Então ele verdadeiramente estava alegre na sua caminhada. Mas Isaac, ouvindo aquilo, ele se perturbou. Ele ficou então extremamente farto de ouvir Alex, de ouvir o seu riso, de ouvir o seu riso. Então ele ficou extremamente farto de ouvir o seu riso, de ouvir o riso de Alex. E então Isaac ele fez algumas observações que não deveria ter feito, julgando então Alex sem o conhecer, condenando Alex sem o conhecer, somente pelas suas gargalhadas, somente por causa da sua alegria. Algo que muita gente hoje em dia faz, algo que muitos de nós ainda faz em relação, muitas das vezes, às pessoas que nós vemos, às pessoas que nós vemos no nosso dia a dia. Olhamos então para as pessoas diante de algumas ações, diante de algumas obras que elas fazem, então nós já olhamos para elas e já estamos criticando aquilo que a pessoa que está fazendo, aquilo que são os gestos daquela pessoa, já estamos criticando, já estamos acusando, ou seja, dizendo aquilo que não conhecemos, dizendo que não gostamos daquela pessoa por causa da sua ação, por causa da sua obra, sem realmente a conhecermos. Assim como Isaac fez, assim como Isaac estava fazendo com o motorista Alex. Então vamos continuar a história. Então Isaac ele começa a criticar Alex pelo rádio, pelas suas gargalhadas, pelo seu riso. E então nisto Isaac, perturbado, então ele perdeu então o controle do caminhão. Ele perdeu então o controle do seu caminhão, do seu peso pesado. E então ele acabou por ter um acidente, ele acabou por se precipitar, ou seja, tendo então um acidente, ou seja, saindo então na estrada e caindo então numa vala. Este então ficou preso. Este ficou atolado de neve, por causa da neve. Então ele ficou preso ao caminhão. Ele não podia sair do caminhão, ele estava preso. Diante da neve, diante da situação, diante da circunstância, Isaac estava preso. Isaac não podia sair do caminhão, ele estava preso. E então este não podia sair, por causa da muita neve. Adivinhem quem surgiu na estrada? Adivinhem quem surgiu naquela estrada, uma estrada deserta, cheia de neve, cheia de perigo. Percebendo então que algo de mal aconteceu, Alex
Percebendo Alex que alguma coisa tinha acontecido àquele caminista chamado Isaac, àquele que lhe estava criticando, àquele que estava condenando, àquele que lhe estava julgando, Alex percebeu, Alex entendeu que alguma coisa se passou e então Alex foi em socorro de Isaac. Alex soube que alguma coisa tinha acontecido e então Alex foi em socorro de Isaac. Aquele que tinha sido julgado, aquele que tinha sido condenado, aquele que tinha sido difamado por Isaac, pois é, foi Alex, aquele que foi o socorro de Isaac, aquele que foi lá para salvar Isaac. A pergunta é para nós: o que tu farias? O que é que será que eu faria? O que é que será que nós faríamos? Será que nós, diante do nosso acusador, diante da pessoa que nos acusa, diante da pessoa que nos julga, diante da pessoa que nos condena, será que a nossa resposta seria a mesma da de Alex? Alex poderia ter continuado o seu caminho. Alex poderia ter continuado o seu caminho, apenas rindo do problema daquele que lhe estava difamando, do problema daquele que estava lhe caluniando. Mas não. Não foi isso que Alex fez. Ele podia ter feito, mas ele não fez. Alex parou e deixou tudo para trás e então investiu muitas horas ajudando o outro motorista chamado Isaac, aquele que o criticava, aquele que estava criticando ele no rádio. Foi o seu socorro. Alex foi o seu socorro. Alex foi a sua salvação. E ao terminar de ajudar Alex, e ao terminar de ajudar, Alex disse a Isaac. Sabem quais foram as palavras de Alex para Isaac? Ele disse: qualquer oportunidade que tiver para fazer algo de bom, qualquer oportunidade que eu tenha para fazer algo de bom, eu aproveito, eu vou fazer, e eu vou fazer com bastante alegria. E em seguida a história nos relata que ele sorriu para Isaac. Isto é um exemplo. Isto é uma história, mas isto é uma grande história. Isto é um grande exemplo para nós. Isto é uma grande lição de vida para nós, para a nossa vida, para a tua vida e para a minha vida, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Foi isto que Jesus Cristo ele nos disse. Foi isto que Jesus Cristo ele nos ordenou no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no qual nós lemos. Foi isto que Jesus Cristo nos ordenou para fazer. Foi aquilo que nós lemos antes de contar esta história, ajudando mesmo aqueles que parecem ser nossos inimigos, ajudando aqueles mesmo que eles parecem ser nossos inimigos e se comportam então como tal. Na próxima vez que alguém disser algo sobre ti que não te agrade, pensa em Alex, age como Alex, faz como Alex. Não respondas às críticas, não respondas aos julgamentos, não respondas às pedras, não pagues o mal com o mal, não retribuis o mal com o mal, mas antes paga o mal com o bem. Faz algo diferente, faça algo de diferente, seja diferente, faz algo de positivo para essa pessoa. Faz algo de positivo para essa pessoa. E ao fazer algo de positivo, e ao pagares o bem, e ao pagares o mal com o bem, quem sabe até poderás ganhar a amizade dessa pessoa. Até poderás então ganhar um amigo novo ou uma amiga nova.
Jesus Cristo, então, se o fizeres, Ele será então glorificado pelo teu testemunho, glorificado pela tua ação, glorificado pela tua obra. E Deus Pai, então, Ele será glorificado através de Jesus Cristo, o teu Senhor e o meu Senhor. Que o Espírito Santo possa falar, que tu possas pensar e refletir nesta história, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que nós possamos reagir de maneira diferente, que nós possamos reagir e viver de maneira diferente pelo mundo, agindo de maneira diferente, como Cristo, seguindo Cristo e vivendo estas palavras de Deus para a sua vida, que foi aquilo que foi a sua vida, aquilo que foi o seu ministério e as palavras que ele disse para mim e para ti, para que nós possamos viver, agir e fazer e praticar, para que nós possamos glorificar a Ele e para que Deus possa ser glorificado por Ele, assim como Alex glorificou a Ele, que nós possamos ser como Alex, nós possamos ser o Alex do nosso dia a dia, que o nosso testemunho possa ser como Alex. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Fiquem em paz. E amanhã estarei publicando o capítulo 3, o dia 3 de janeiro. Fiquem em paz. Amém.